A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu digo assim, a paz do Senhor, irmãos, por vários motivos, né? Irmãos, todos nós somos irmãos, né? Perante o Senhor, todos nós somos irmãos. E a paz do Senhor é uma saudação, né? Uma saudação normal, principalmente no meio do cristão, mas isso não quer dizer que você precisa ser da igreja, que você precisa ser batizado, que você precisa ser crente para receber ou para falar a paz do Senhor. É uma saudação que eu acredito que cada vez mais nos dias de hoje, os dias difíceis como está, a gente precisa tão somente a paz do Senhor. Então eu cumprimento vocês todos, porque eu acredito, eu espero que todos os tipos de pessoas, sabe, venham ver esse canal, venha me escutar, venha compartilhar comigo as ideias que eu tenho, que eu quero trazer a partir de agora. Estou criando esse canal novo, a primeira gravação, o primeiro vídeo que eu estou fazendo, deve ter uns outros dois já aí, que a minha esposa já colocou, que eu testemunho que eu dei na igreja, mas esse é o vídeo oficial, que eu quero explicar, falar um pouco de mim, né? Vocês não me conhecem, falar um pouco qual que vai ser o objetivo, o intuito desse canal. Daí eu não sou nenhuma pessoa, não tenho nenhuma faculdade de teologia, não sou ninguém expert, não sou um pastor, não sou um presbítero, não. Sou simplesmente uma pessoa comum, que eu acredito que é a maioria de vocês, até porque hoje não é muito mais mérito ser um pastor, logicamente não estou generalizando, tem pastores bons sim, mas infelizmente, a cada dia mais que passa, como está escrito na Bíblia, né, que cada vez mais vai ter falsos profetas nesse mundo, cães gulosos, né, que só querem saber de dinheiro, que só quer saber do teu bem e não importar com mais nada. Então, é só para que fique claro, eu sou essa pessoa que há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, mais ou menos, uns 25 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a igreja. A minha esposa, ela começou a ir primeiro, né, e eu era contra, claro, mas aí com o tempo acabei me rendendo e me batizei na igreja, na Assembleia. Então eu quero contar um pouco aqui para vocês, né, do que eu quero, qual é o motivo desse meu canal. A gente sabe que, conversando esse tempo atrás com minha esposa, e quase sempre a nossa conversa, quando a gente fala de Deus, da palavra, de toda essa parafernália que está o mundo, eu sempre comento e falo com a minha esposa que daqui a pouco tempo, infelizmente, ninguém mais vai falar ou lembrar de Deus. Logicamente, não totalmente, não estou generalizando, sempre vai ter, claro, até porque está escrito na palavra, que sempre vai ter alguém, o Senhor sempre vai erguer alguém, levantar alguém nesse mundo para falar dele, para falar da palavra dele. Mas nós sabemos que a cada dia que passa, menos gente tem o conhecimento de Deus. Há pouco tempo atrás eu tinha um comércio aqui no centro da cidade onde eu moro, e era do lado de um colégio, e todos os dias aquele monte de jovens, sabe, adolescente, passando para estudar e depois voltando, ir para casa, e aquele monte de adolescentes, como eu disse, passando em frente ali à minha loja, e eu vendo não só o visual deles, mas principalmente o comportamento, principalmente os palavreados, sabe, desses jovens. Nossa, coisa horrível, terrível, e ali você vê que realmente não tem nada de conhecimento de Deus, da palavra, de santidade, de respeito, sabe, não tem nada. Então, quer dizer, e são esses jovens, né, porque nós, os idosos, os velhos, logo mais estão indo embora, e vai ser esses jovens que vai ficar no mundo, e são pouquíssimos os jovens que estão falando do Senhor, sabe. Então, a gente cada vez menos tem pessoas que falam do Senhor. E uma das coisas que eu observei por esses dias, o que também está levando as pessoas a se afastarem um pouco mais de Deus, é o quê? A expectativa que as pessoas criam no Senhor, que é um Deus, e realmente é um Deus, é todo-poderoso sim, é o dono de tudo, do ouro, da prata, é sim o dono de tudo, do ouro, da prata. Então as pessoas criam
uma expectativa em cima disso e busca o Senhor, e muitas das vezes busca errado no sentido de querer simplesmente as bênçãos e não o abençoador. Então as pessoas estão se frustrando e estão cada vez mais deixando Deus por não acreditar. Não é isso que falaram, Deus é todo poderoso, mas não fez o que eu queria, não me atendeu no meu pedido, não me deu o que eu precisava. E as pessoas estão se decepcionando com Deus, não porque a culpa ou o erro é de Deus, claro que não, né? Deus é Deus, mas a culpa é nossa. Então esse meu canal, eu estava pensando, estava ponderando, mas até que por fim, alguns dias atrás, chegou para mim e para minha esposa um pedido que a gente orasse por uma pessoa, porque a minha esposa ela criou um grupo no WhatsApp, né, algumas pessoas só ainda, mas eu espero que isso vai crescer muito, mas muito mesmo, a nível estadual, a nível mundial até, quem sabe, né? Para Deus nada é impossível. Antes eu falava alguma coisa nesse nível mundial, e de algum tempo para cá, que eu comecei a conhecer o Senhor, eu vejo que quando a gente fala algo de nível mundial, para nós, logicamente, é muito grande e quase que impossível, mas para Deus não. Então se eu penso assim, Senhor, eu criei um canal, eu queria que esse canal chegasse ao mundo, né, a nível mundial, para mim é impossível, mas para Ele o mundo está aqui, ó, na palma da mão dele. Então quer dizer, quando eu falo hoje, a partir de agora, a partir de alguns dias atrás que eu falo e peço alguma coisa a sentido mundial, para Deus não é nada. Eu oro, vamos supor, pelos doentes, Senhor, que o Senhor venha alcançar todos os doentes do mundo. Nossa, é demais, todos os hospitais, é demais para nós, mas para Deus, como eu falei, é simples, é pouco, é pequeno, porque tudo, o mundo está na palma da mão de Deus. Então, como eu estava dizendo, chegou ao meu conhecimento, ao conhecimento da minha esposa, a pedido da minha cunhada, que a gente orasse por uma pessoa que era vizinha dela, que ela tinha acabado de perder um filho e ela estava revoltada com o Senhor, já blasfemando e falando mal de Deus. O que é compreensível até, imagina a dor de uma pessoa, de uma mãe, perder o filho. Talvez, eu não sei como foi gerada essa gestação, eu não sei nada, eu não sei isso apenas que eu falei. Chegou a nós esse pedido para que a gente orasse por ela, mas talvez aconteceu tantas coisas, né, com essa pessoa e ela acreditou tanto no Senhor que poderia talvez livrar, ou que talvez ela ia receber, ou que talvez ela ia ter esse filho dela perfeito e no entanto não aconteceu isso, perdeu o filho. Então é completamente entendível e creio que Deus também mais ainda, Ele entende sim essa pessoa, mas é a partir dessas coisas todas que essas pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, sabe? Então por isso e por vários outros motivos é que eu resolvi criar esse canal, e esse título é justamente para poder trazer a realidade de qual é o real cenário de um servo de Deus. E um servo de Deus não somos todos nós, né? Seria, porque está escrito na Bíblia que todos nós deveríamos, não a obrigação, que Deus não obriga ninguém a nada, mas que Deus pediu a todos nós, ide e levai o Evangelho, né? Levar a palavra a todas as pessoas, levar às pessoas o que Cristo conquistou para nós na cruz, que é a salvação, porque queira ou não, acredite você ou não, vai chegar o julgamento, vai ter o fim do mundo, vai ter o dia onde o Senhor vai ou colocar nós no céu ou vai colocar nós no inferno. Eu sei que é uma palavra difícil, pesada, mas essa é a realidade. Com o tempo eu vou estar explicando isso de uma maneira melhor, sabe? Então, seria a obrigação nossa ser um servo do Senhor. Mas nós sabemos que são poucos os servos, e tem muitos servos também que são servos falsos, mentirosos, enganadores. Então eu quero trazer aqui para você qual que é a realidade de ser um verdadeiro servo de Deus. Por isso esse nome, esse título, Cenário de um Servo. Então eu quero trazer essa realidade para vocês. O que é ser um servo? O que tem um servo que ele tem que fazer? O que recebe um servo do Senhor, da sociedade e tudo mais? E como eu falei para vocês, eu vou estar dividindo, não sei se falei, mas eu vou estar dividindo esse vídeo, pelo menos esse primeiro vídeo, que eu vou estar contando um pouco de mim e vou estar contando um pouco sobre isso, sobre o canal. Então vai ficar um vídeo longo, e para não ficar assim muito pesado, a pessoa ficar ali algum tempo só ouvindo o vídeo, um assunto só, eu vou estar repartindo esse vídeo aí em algumas partes, talvez 3, 4, 5 partes, eu não sei como, né? Vamos deixar o Espírito Santo conduzir isso. Mas então se você vê lá no
no YouTube, quando você acessar, parte 1, parte 2 ou parte 3, é uma junção de toda essa minha explicação que eu quero passar para vocês. Tá? Então eu vou dizer um pouco de mim e vou dizer um pouco sobre o objetivo do canal. Então vamos lá para a parte 1. É muito difícil para mim estar aqui agora para falar de Deus. Por pelo menos 3 motivos é muito difícil esse assunto, é muito difícil esse meu canal, é muito difícil o que eu quero trazer para vocês. Por quê? Primeiramente, falar de Deus é difícil. Tem pessoas, desde o início do mundo e até o final do mundo, eu creio, que vai verdadeiramente buscar a Deus, como eu conheci uma pessoa que hoje eu tenho um pouco diferente a minha ideia, a minha interpretação, o meu julgamento sobre essa pessoa mudou um pouco. Mudou muito pouco, mas mudou. Mas é uma pessoa que eu vou considerar o resto da minha vida pelo conhecimento, pela sinceridade que ela nos passou, e o Senhor testificou no meu coração que sim, são pessoas boas, sabe? Mas devido à vida, devido principalmente a esse caminho que eu resolvi trilhar agora com minha esposa, que é o caminho do Senhor, é uma pessoa que eu aprendi bastante, é uma pessoa que eu considero, mas por mais todo o conhecimento que eu percebi nela, que a gente acompanhou ela por algum tempo, por alguns anos a gente acompanhou, mas nunca ninguém vai ter total conhecimento de Deus. Pelo contrário, vai ter pouco, como tem, né? Pouco conhecimento de Deus. Está escrito na Bíblia, se eu não me engano, acho que é na Bíblia, foi uma pessoa, essa pessoa inclusive que me falou, mas eu vou pesquisar e depois eu vou trazer para vocês a certeza. Mas parece que está escrito na Bíblia que Deus permitiu para nós, a humanidade, o homem, apenas 3% da nossa sabedoria em relação a ele, sabe? Porque nós não aguentaríamos ter todo o conhecimento que Deus tem. Deus não permitiu que nós soubéssemos todas as coisas, porque nós não teríamos capacidade para compreender todas as coisas. Então, por mais que as pessoas, né, como essa pessoa, como outras pessoas que eu tenho conhecido aqui na televisão, pregadores de 40, de 50, de 60 anos, que contaram um pouco a sua história e falaram que nasceram já num berço cristão, que o pai, que o avô, ele já era um pastor, que já era da igreja, então essa criança que hoje já é esse adulto que eu falei, de 50, de 60 anos, ele cresceu dentro da igreja, ele sabe muito sobre Deus, mas esse muito é pouco ainda, é muito pouco. Ninguém sabe de Deus, ninguém sabe os mistérios, ninguém sabe a maneira que Deus age. Às vezes você precisa, você pede tantas coisas para o Senhor, sabe? Tantas coisas no sentido, não na quantidade, mas no sentido da qualidade. Senhor, eu preciso assim, assim, assado. É tão simples, muitas vezes até simples para a gente, humanamente falando, é simples aquilo, mas a gente não tem condições de fazer aquilo se o Senhor não ajudar. Então, se é simples para nós, imagina para Deus. E Deus, Ele faz de uma maneira tão diferente, tão oposta daquilo. Então a gente não entende como Deus trabalha, a gente não entende os caminhos do Senhor, sabe? Então, por isso que eu disse no início que, pelo menos por 3 motivos, é difícil eu estar aqui falando, porque ninguém conhece a Deus. Ninguém conhece a Deus na sua essência, na sua real sabedoria, na sua real intenção conosco. Conhecemos muito pouco. Esse é um dos motivos pelo qual é difícil falar do Senhor. O outro motivo difícil para falar de Deus é o quê? Porque a nossa palavra, principalmente quando a gente tem, hoje em dia, não só eu, todos nós temos esse meio, que é essa mídia, sabe, que é esse canal que circula pelo mundo inteiro. Então muitas pessoas, a gente de uma certa maneira, com o tempo, não digo hoje, não digo por algum pouco tempo não, mas a tendência é com que a gente que está aqui nesse canal tenha uma certa influência sobre as pessoas. Então vai ter pessoas que talvez vai gostar de mim, vai se simpatizar comigo de uma maneira e vai gostar e vai seguir e vai me ajudar em tudo que eu vou estar fazendo nesse canal. Então, a outra dificuldade de falar do Senhor é o quê? Porque dependendo da pessoa que ouvir, pode ser uma pessoa que hoje, nesse momento, ela está totalmente fragilizada por vários motivos, e o que eu vou falar
pode se tornar para ela ou vida ou morte. É o que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela pode ser muito boa, sim, como é, mas dependendo da pessoa, pode se tornar algo muito ruim, pode se tornar um problema para a vida da pessoa e literalmente pode se tornar a morte da pessoa. Então o que a gente fala aqui, o que eu vou estar falando aqui a partir de agora para vocês, é difícil e é complicado justamente por esse motivo, porque ela pode trazer ou vida ou ela pode trazer morte. E por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, tudo que eu for fazer aqui nesse canal, tudo que eu for trazer aqui nesse canal, vocês podem ter a certeza. Logicamente não vão ter essa certeza tão rápido, tão simplesmente assim do dia para a noite, mas com o tempo vocês vão ver que tudo vai ser fundamentado no Senhor. Tudo vai ser com respeito que eu tenho e temor que eu tenho em Deus e, logicamente, respeito por vocês. E outro motivo que também é difícil falar aqui do Senhor, que é a palavra dele, ninguém o entende, né? A gente não pode falar algo que a gente não entende na sua profundidade, e Deus é assim, né? Se tem alguém que é complicadíssimo de se entender, é Deus. E ao mesmo tempo é fácil, porque tudo está na palavra dele, está ali na sua cara, literalmente na sua cara, e é tão difícil a gente entender, compreender, a gente chegar àquele ponto de entendimento, sendo que a gente dá uma volta enorme, grande, sofrimento, isso, aquilo, sendo que estava ali. Né? Sendo que estava ali, vamos supor, vou dar um exemplo, que eu comecei, mas foi com esse versículo que Deus falou assim, se vocês me buscarem primeiramente a mim e a minha justiça, todo o restante eu vou estar fazendo para vocês. Todo o restante vai ser acrescentado a vocês. Então, se você parar a pensar, se você estudar sobre isso, Deus não falou, venha a mim, busque a mim, a minha justiça, e depois você vai ter que trabalhar, você vai ter que se preocupar com isso, com aquilo, com o aluguel, com o dinheiro da luz. Não, ele falou para buscar ele. E a justiça dele, e todo o restante. E todo o restante eu entendo que é isso. Nós que estamos aqui nesse mundo vivendo, qual que é o restante? Você precisa viver, você precisa cuidar da tua esposa, dos teus filhos, você tem que arcar com as suas responsabilidades, você tem que pagar a água, pagar a luz, você tem que trazer a comida para dentro de casa. É isso que eu vejo todo o restante. Mas o Senhor falou que se buscasse Ele, todo esse restante Ele nos acrescentaria. Mas quem é que tem essa fé de fazer isso? Ah, é, Senhor? É assim? É. Será que o Senhor, na sua infinita inteligência, Ele não sabia que se a gente fosse buscar o Senhor nesse mundo de hoje, durante toda a época, claro, mas principalmente nesse mundo de hoje, e se for buscar Ele verdadeiramente, nós não teríamos condições de fazer as duas coisas. Eu preciso trabalhar, eu preciso arcar com toda a minha responsabilidade terrena e ainda buscar o Senhor. Não tem como. É um ou outro. E se Ele falou para buscar Ele, todo esse restante Ele fará. Mas ninguém, que eu conheça, pelo menos ninguém, eu não vou generalizar, mas pelo menos que eu conheça, ninguém faz isso. Ninguém deixou o seu trabalho, deixou tudo para buscar o Senhor, porque sabe que todo o restante, como Ele falou na palavra dele, Ele vai nos acrescentar. Então, é assim, sabe, são esses mistérios que está na nossa cara, a gente não vê. Está na nossa cara, está escrito explicitamente ali, mas a gente dá volta e dá volta, dá volta, e aí vai chegar um dia no final, no julgamento, você vai falar, mas Senhor, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, eu não entendi essa palavra, mas como não entendeu, será justamente o que eu falei, busca a mim e deixa o resto é comigo. Mas a gente não faz, a gente não entende, e às vezes quando a gente entende, a gente não tem essa fé. Falta muita fé ainda, falta muita coisa em relação ao Senhor. E o terceiro, é difícil eu estar aqui, né? Porque eu não tenho assim um conhecimento bíblico, eu nunca li a Bíblia na verdade. Sabe, eu não tenho esse conhecimento teológico que as pessoas têm. E ultimamente eu tenho assistido bastante as pessoas, como esse pastor Oséias, achei ele assim bastante inteligente. Ele foi uma dessas pessoas que cresceu na igreja, ele falou, quando ele nasceu o pai dele já era pastor. Tem uma mulher ali que a Fátima sempre falou para mim dela, como que chama essa? Giovana, Eu vejo que ela tem conhecimento, ela também tem curso de teologia, ela tem outro curso superior. Enfim, então eu vejo essas pessoas e falo, puxa vida, Senhor, eu não sou nada, vou fazer o que ali? Mas é como eu falei, eu estou de coração puro, de verdade, sem intenção nenhuma, a não ser ajudar as pessoas, sabe? Então essa é a dificuldade, sabe? É difícil para mim por não ter esse conhecimento. Então às vezes eu penso, poxa, eu vou fazer o que lá?
passar vergonha, mas se o Senhor estiver comigo, como eu creio, espero que esteja assim comigo, isso não vai ser problemas, né? Isso vai ser superado e o Senhor, o Espírito Santo do Senhor vai colocar no coração, porque eu sei que de mim, nem aparência eu tenho. Eu lembro como se fosse hoje também, uma parente da minha esposa, quando ela me conheceu, muitos anos atrás, acho que eu nem era casado com ela, quando ela me viu e depois comentou com a minha esposa que eu tinha cara de bandido, sou traficante, sou perigoso, sabe? Então eu não tenho nem aparência, como que eu vou estar falando aqui, como que eu vou querer falar para vocês, que vocês confiem, que vocês acreditem em mim? Então é muito difícil, eu estou pela fé. Eu estou pela fé que é o Espírito Santo do Senhor em mim, vai tocar no coração de vocês e vai testificar que realmente eu não sou essa má pessoa que muitas vezes eu possa aparentar. Tá bom? Vamos lá.